A Bíblia relata sobre Abraão. Vocês são conhecedores disto. Nestes dias de Abraão, o Senhor Deus chega até ele em particular, pela madrugada, e diz: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, entrega a mim. Está vendo, Abraão, a montanha de Moriá? Sai da tenda, vem para fora comigo, Abraão. E Abraão sai e olha para a direção do Monte Moriá. Quando Abraão olha para lá, Deus diz: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, e leva até Moriá, e lá sacrifica ele a mim como sacrifício. A Bíblia diz que Abraão pega o seu filho, abunda o jumento, põe a lenha, toma a tocha de fogo, e Abraão parte para a montanha de Moriá. Abraão, ele tinha uma promessa de ter um filho, mas quando ele se deita com Agar, a sua serva, até mesmo por aconselhamento da sua esposa, a Bíblia diz que ele tinha um filho, e o nome do filho é Ismael. Passou anos depois, Abraão orando, sacrificando a Deus, a promessa estava sobre ele, mas Abraão buscava intensamente, porque no coração de Abraão, o filho tinha que ser com Sara, e não com Agar. Ainda que Deus já tinha dado o filho com a escrava, com Agar, ele tinha promessa com Sara, e na velhice, Deus fala com ele que daria um filho com Sara, a sua esposa. E Abraão ora, intensificadamente ele ora, constantemente ele sacrifica a Deus, e sacrifica a Deus. Deus se alegrava. Quando chegou o tempo da promessa, que Deus dará a ele o seu filho Isaque, a Bíblia diz que Abraão cessa um tempo de sacrificar para se alegrar com a promessa, para se alegrar com o teu filho Isaque. E ele se alegra tanto que não é mais aquele Abraão que se sacrifica constantemente, que vai a Moriá constantemente para sacrificar a Deus. E Deus vai vendo isto, Deus, sabedor de tudo, vai percebendo isto. Oh, aleluia. Então Deus escolhe pedir a Abraão uma prova da sua fidelidade de servo, de filho, para com ele Deus. E é quando Deus aparece e fala: Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. Olha a expressão. Por acaso não era também o outro filho? Né? Não era outro filho também? Ismael também não era filho? Mas Deus diz bem claro: eu quero que você me dê teu filho, teu único. Como pode isso? Se ele já tinha outro filho, Ismael. Porque o coração de Abraão está voltado para o seu filho Isaque. Então, por se alegrar demais, Abraão vai deixando o tempo passar e pouco sacrifica. Então, quando Deus aparece a ele e diz: Abraão, dai-me o teu único filho, sobe Moriá. Assim Abraão faz: levanta de manhã, pega o jumento, coloca ali no jumento, pega o fogo e vai ambos, também com seu filho Isaque. Quando estarem para subir, Abraão diz a seus moços, seus empregados: ficam aqui, porque subirei eu unicamente e meu filho Isaque. Vocês, criados, fiquem aqui, esperem que nós voltamos. Aleluia. Deus vê que Abraão está levando o seu filho Isaque. No
que tinha o fogo, mas não tinha o cordeiro. Tinha lenha, tinha um fogo, mas o cordeiro não tinha. Então ele volta para seu Abraão pai e diz: pai Abraão, estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Aleluia. Aí Abraão volta e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. E subiram. Eles sobem na montanha. Chega lá Abraão, repara o altar direitinho, limpa direitinho, amontou as pedras, organiza, põe a lenha sobre, e o moço está olhando que não tem cordeiro. Mas Abraão já tinha ouvido Deus falar: vá, sacrifica o teu único filho. Às vezes Deus pede para nós aquilo que é único para nós, aquilo que é exclusividade para nós, aquilo que nos alegra, que é constante alegria. Deus não é contra nenhum dos seus filhos ser alegre. O que Deus é contra é eu me alegrar com essa toalhinha, exemplo, e esquecer de amar quem mais é importante de se amar. O que Deus se importa é eu amar mais minha esposa do que amar a obra dele. O que para Deus inquieta eu amar mais minha esposa e meus filhos do que amar fazer a obra dele na face da terra. Foi por isso que Deus disse: venha, traga seu único filho. Aleluia. Deus precisa às vezes tomar algo de mim e de você, que nós estamos colocando muito elevadamente acima dele, e não percebemos que assim está sendo colocado. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Então ele pega, fala: filho, dê minha mão. E ele ata a mão do filho. Deita agora aí sobre o altar. Mas pai, deita, filho, sobre o altar. O menino angustiado, lógico, temeroso, chorando. Quem quer cair no cutelo, na faca? Nenhum ser humano, nem mesmo animal. Até o animal se aflige nesse momento, quanto mais o ser humano. Mesmo o menino afligido, o moço Isaac, Abraão está agora entendendo que Deus deu, mas Deus é dono. Não entendeu? Deus dá filho para nós, mas nós só somos ministros. Deus dá esposa para nós, mas nós só somos ministros. Deus coloca a igreja para nós tomar conta, como dizemos, para ser presidentes, mas só somos ministros. Deus nos dá um culto, mas nós só somos ministros. Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo volta para Deus, porque a Ele todas as coisas lhe foi entregue. E às vezes nós não percebemos isso. E Ele começa a nos chamar: dê-me o único que você tem. E Deus está chamando a nossa atenção para dizer: quando você se apegar demais a algo e esquecer de mim, por amor a ti, para não se perder, eu vou te chamar a atenção para vir até mim. Vou querer de você algo que dói em ti, mas saberás que eu providenciarei a sua vitória, o seu milagre. E assim foi. O menino sobe, ele amarra também os pés, e agora ele pega o cutelo e começa a orar a Deus. O menino está aflito, pastor. O menino está desesperado, pastor, porque Abraão já tinha uma fé diferente do filho Isaac. Mas o menino estava aflito. Porém, Abraão tem uma fé grande. Ele era pai. No decorrer disso tudo também se afligiu. Mas para amar a Deus e demonstrar a Deus que ele era o mesmo Abraão, ele pega e vai fazer o pedido de Deus. Às vezes Deus pede para você aquilo que você pensa que não pode dar. Às vezes Deus pede para você orar mais e você pensa que não consegue orar mais. Às vezes Deus pede para você jejuma mais uma hora e você pensa que não consegue jejuar mais uma hora. Às vezes Deus fala para você: vem mais aos cultos, mas Senhor, eu estou ocupado,
estou trabalhando isso, aquilo. Deus diz: vem mais uma hora cultuar na minha presença. Aleluia. Às vezes está pensando que não consegue evangelizar mais. Parei um pouco porque estamos cansados, é correria, é pandemia, é blá blá blá, é conversa fiada. Deus disse: tu pode continuar pregando mais, tu pode continuar evangelizando mais, tu pode continuar consagrando mais, tu pode continuar subindo um monte mais a cada dia, porque eu te conheço que em você ainda há capacidade para fazer mais, para fazer mais, para fazer mais, para fazer mais, para fazer mais. Aleluia. Você pode fazer mais. Glória a Deus. Pastor, este ano de pandemia foi o tempo que eu mais fiz a obra de Deus. Eu vi a extrema necessidade através do coronavírus. O medo do povo foi um pânico tão grande que eu tive espaço bastante para fazer a obra de Deus, e muitas almas se renderam a Jesus. Glória a Deus. Enquanto a igreja fechou, a Senac estava em oração, porta fechada, tudo bem, e Deus cuidou de todos lá dentro, e ninguém pegou coronavírus. Oh glória!